Oi, pessoal! Estou gravando agora essa aula para a gente finalizar o primeiro PET, né? A quarta semana do nosso PET. O tema da aula de hoje vai ser as grandes navegações. E como que essas grandes navegações possibilitaram o descobrimento do nosso continente, a América, e como que esse continente acabou sendo colonizado, tá? Para a gente entender o que foram as grandes navegações, a gente tem que entender o contexto em que elas aconteceram. Então vamos lá entender. Pessoal, lá no século XV, na Europa, existia um comércio muito intenso com o Oriente, tá? Principalmente de especiarias. O que são especiarias? Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, é uma pimenta, canela, cravo, por exemplo, sândalo, que são produtos utilizados na produção de remédios, no tempero de comidas, né, na produção de cosméticos, que lá na Europa não existia, mas existia no Oriente, num local, por exemplo, chamado de Índia, e transportado e comercializado lá na Europa. Então, o comércio dessas especiarias provocava o enriquecimento de muitos comerciantes, que nós chamamos de burguesia, tá? E aí, vou mostrar para vocês o quanto que essa especiaria ela poderia provocar o enriquecimento de um comerciante. Então, imagina, por exemplo, lá na Índia, 1 quilo de pimenta, por exemplo, custaria cerca de 3 ducados, certo? O mesmo comerciante pegava esse 1 quilo de pimenta, levava para o Egito, lá ele conseguiria vender por 68 ducados. Quando ele chegava na Europa, ele vendia esse mesmo 1 quilo por 140 ducados. Então, olha só quanto que esse comerciante lucrava. Então, eu comprava algo por 3 ducados e conseguia vender por 140. Não é um negócio muito lucrativo? Demais, né? E aí, então, esses comerciantes, eles começaram a ter gosto pelo dinheiro, começaram a ter gosto pelo lucro que eles tinham com as vendas de especiarias. Só que, o que acabou acontecendo? Acabou acontecendo que a Europa, que recebia essas especiarias, recebia a mercadoria vindo aqui, ó. Aqui está o Oriente, onde é a Ásia, e era transportada as mercadorias, ó, aqui, ó, da Ásia, atravessava o mar Mediterrâneo e chegava aqui, por exemplo, na Itália e outros países da Europa, tá? Só que o que acabou acontecendo, né? Aqui, Constantinopla não estava autorizando os europeus a chegarem aqui no porto e transportarem as especiarias pelo mar Mediterrâneo. Se eles quisessem fazer isso, eles deveriam pagar muitos impostos, muitas taxas. Bom, o que acabaria acontecendo? Os otomanos que dominaram Constantinopla, cobrando muitos impostos dos europeus, o lucro dos comerciantes ia reduzir. Então, se antes eu pagava 3 ducados pela pimenta, agora eu vou pagar 50 ducados pela pimenta. Ou seja, ficou muito caro, né? E aí os europeus começaram a pensar: bom, como é que eu vou fazer para fugir dessas elevadas taxas cobradas pelos otomanos aqui pelo principal porto de Constantinopla, que era da onde saía a maioria dos barcos para chegar até aqui na Europa? Então, nessa busca por tentar buscar uma forma, né, de não pagar essas taxas, é que surgiram as grandes navegações, tá? Essas grandes navegações começaram com os portugueses, tá? Então, eu coloquei aqui como título desse slide, pioneirismo português. O que é pioneirismo? É a primeira pessoa que faz aquilo, tá? Então, quando eu vou falar de pioneirismo português, eu estou dizendo que quem se lançou ao mar para buscar outra rota para chegar até a Ásia para conseguir comercializar especiarias foi Portugal, tá? Então, o Dom João, que era o rei de Portugal, ele começou a convocar os melhores profissionais que existiam dentro da Europa. Ele começou a convocar carpinteiro, matemático, geógrafo, astrônomo, tudo para conseguir desenvolver a navegação portuguesa, para que eles conseguissem construir bons barcos, para que eles conseguissem calcular rotas precisas e tivesse uma forma de chegar até a Ásia, certo? E aí, o rei, ele
precisava investir muito dinheiro para poder reunir esses profissionais para conseguirem calcular essa rota, construir barcos muito seguros, eles deveriam ser bem remunerados. E aí o rei contou com o auxílio da burguesia. Quem que é a burguesia mesmo? Os comerciantes. Então, esses comerciantes pagavam aí grande parte do que esses profissionais recebiam para desenvolver a navegação portuguesa. Aí vocês podem me perguntar, Bia, mas o que esses comerciantes, o que os burgueses ganhariam em troca de pagar esses profissionais? Seguinte, quando a rota fosse calculada e os portugueses conseguissem chegar até as Índias, todos os lucros, sem pagar imposto nenhum, iriam diretamente para esse comerciante. Tá? Então é daí que explica o porquê que esses burgueses, porquê que esses comerciantes resolveram ajudar o rei Dom João a reunir esses profissionais. Essa reunião dos profissionais para desenvolverem a navegação portuguesa ficou conhecida como Escola de Sagres ou Vila de Sagres. E aí, de fato, Portugal conseguiu construir barcos muito fortes. Por quê? Os barcos que existiam até aquele momento eram barcos muito frágeis. E geralmente, quando eles se lançavam ao mar, esses barcos eles acabavam naufragando, afundando. E aí, o mar, o oceano que banha a Europa é chamado de Oceano Atlântico, certo? Então, sempre que o mar se lançava no Oceano Atlântico, esse barco, como ele era muito frágil, ele acabava afundando. Então, eles batizaram o Oceano Atlântico de Mar Tenebroso, como se fosse um mar terrível, aonde aquelas pessoas que se aventuravam a navegar nele poderiam morrer. Aí existiram, então, várias teorias do porquê que os barcos não voltavam para os países e as pessoas morriam, né? Uma das teorias era porque o nosso planeta ele era quadrado. E aí você estava navegando, e aí a sua embarcação caía no abismo eterno, tá? Podia ser também que abaixo das águas do Oceano Atlântico existiam monstros povoando as águas. E aí, quando o barco estava navegando, esses monstros viriam e pegavam esse navio e levavam lá para o fundo do mar. Só que, na verdade, existiam monstros dentro do mar, dentro do oceano? Não, porque as embarcações eram muito simples, né? Então, quando existia uma tempestade ou ventos mais fortes, essas embarcações não aguentavam e acabavam naufragando. Então, por isso que se criou no imaginário da população da Europa que os barcos eles eram puxados para o fundo do mar por monstros ou que eles cairiam no abismo eterno, tá? E aí, então, o rei Dom João, lá de Portugal, ele começou, gente, nós temos capacidade de superar esse mar tenebroso. Então, nós vamos construir barcos resistentes, vamos calcular qual o caminho que a gente tem que seguir lá no mar para conseguir chegar às Índias, tá? Tentar superar o medo desse mar tenebroso. Então, aqui tem o mapa mundi atual, né? Para vocês terem uma ideia do que se conhecia. Então, o Mar Tenebroso é esse oceano aqui, ó, Oceano Atlântico. Portugal é esse país pequenininho laranja que eu estou passando o mouse aqui, né? E aí, então, eles nunca tinham navegado no meio do Oceano Atlântico, sempre navegavam aqui bem pertinho do país, certo? E aí, então, eles queriam chegar até as Índias, até a Ásia, até esse lugar aqui, onde eles comercializavam especiarias. Lembrando que eles não poderiam passar por aqui, porque os otomanos tinham dominado essa área e não estavam permitindo os navios europeus chegarem aqui. E aí, qual que foi a solução de Portugal? Portugal começou a pensar, ó, acho que dá certo chegar às Índias contornando a África, que é esse continente aqui. Qual que é o problema, pessoal? Os europeus não conheciam o continente africano, o tamanho dele inteiro. Eles só conheciam o norte da África, porque aonde eu estou passando o mouse aqui, ó, é o deserto do Saara. Um deserto, um lugar muito quente, difícil de viver. Então, os europeus achavam que no deserto do Saara era um lugar tão quente que apenas monstros conseguiriam sobreviver. Então, os europeus nunca ultrapassaram o deserto do Saara. E aí, então, Portugal achava
que era possível contornar a África, viajando aqui pelo Oceano Atlântico para chegar até as Índias. Mas qual que era o problema? Eles não sabiam qual que era o tamanho do continente africano, apesar de saber que ele existia, né? Então, o pioneirismo português foi exatamente nisso, deles conseguirem construir barcos que saíssem aqui de Portugal e se aventurassem no Oceano Atlântico, que por eles era chamado de Mar Tenebroso, para tentar chegar às Índias. Tá? E aí, esses barcos desenvolvidos por eles, né, foram barcos que eram muito mais seguros e rápidos do que eram os barcos construídos até então, as famosas caravelas, né? O que eram essas caravelas? Eram embarcações que tinham grandes mastros com velas. Velas são esses tecidos aqui, ó, e que você consegue movimentar essas velas de um lado para o outro para que você consiga ganhar impulso para conseguir navegar de acordo com o vento, certo? E aí, Portugal, então, fez o seguinte, olha, vamos tentar descobrir qual que é o tamanho desse continente africano aí. E aí, no ano de 1434, um navegador super experiente chamado Gil Eyres, ele saiu aqui de Portugal e conseguiu chegar nessa regiãozinha aqui na África, ó, chamado de Cabo Borrador, tá? Nesse local aqui, ele veio, navegou por 3 meses e conseguiu retornar a Portugal, tá? Para os portugueses, isso foi uma festa gigantesca, porque eles nunca tinham navegado a uma distância tão grande aqui no Oceano Atlântico, que era chamado de Mar Tenebroso. Isso fez com que Portugal ganhasse ânimo para tentar ir mais longe, para tentar conseguir ir cada vez mais longe para entender qual era o tamanho do continente africano. Até que houve, né, a iniciativa de um importante navegador português chamado Bartolomeu Dias, que disse, olha, eu vou juntar uma tripulação e vou conseguir contornar o continente africano. Só vou voltar depois que eu tiver a noção do tamanho que esse continente é. Então, no ano de 1487, Bartolomeu Dias saiu de Lisboa, a capital de Portugal, e começou a fazer uma viagem aqui pelo Oceano Atlântico, contornando o litoral da África. Então, ele saiu de Lisboa, de repente ele parou aqui em Cabo Verde para reabastecer, né, de alimentos, de água. Aí, de repente, veio aqui e chegou nesse localzinho aqui embaixo, tá? Ou seja, ele conseguiu contornar, né, o continente africano. E aí, nesse finalzinho da viagem dele, nossa, Bartolomeu Dias com sua tripulação enfrentaram uma tempestade muito forte. Eles achavam, eles tinham certeza que eles iriam morrer. Mas eles conseguiram chegar a um local chamado de Cabo, que era um cabo. O que é um cabo? É como se fosse uma pontinha do continente, certo? E aí ele batizou esse local de Cabo das Tormentas. Bom, o que ele conseguiu entender? Que ele tinha contornado todo o litoral da África, que era banhado pelo Oceano Atlântico. Quando ele volta para Portugal, que demora aí 1 ano mais ou menos a sua viagem, ele fala para o Dom João que ele tinha conseguido contornar o litoral africano. Só que no finalzinho da viagem dele, ele sofreu muitas tormentas, ou seja, ele ficou muito atormentado, foi muito perturbado, porque a viagem não foi fácil. Então ele batizou o local que ele chegou de Cabo das Tormentas. O Dom João olhou para ele e falou: "Você está louco? Não é Cabo das Tormentas, isso daí é o Cabo da Boa Esperança." Por que Cabo da Boa Esperança? Porque simboliza a esperança da gente agora chegar às Índias, porque agora eu sei qual que é o tamanho do continente africano. E a partir daí, então, houve mais uma tentativa de Portugal agora sair aqui de Lisboa e conseguir chegar às Índias. Tudo bem? E aí, no ano de 1498, mais ou menos 10 anos de Bartolomeu Dias, houve um navegador chamado Vasco da Gama, esse senhor aqui, que tinha o intuito de sair lá da Europa, contornar a África e chegar às Índias, tá? Ele tinha o objetivo de fundar um entreposto comercial nas Índias. O que é um entreposto comercial? É como se fosse um porto onde ele compraria e venderia mercadorias, especiarias aqui com as Índias, certo? O que o Vasco da Gama fez?
Vasco da Gama encheu seu navio de presentes para entregar aos Samorim de Calicut, que era uma cidade aqui na Índia. O que é o Samorim? É como se fosse o prefeito, tá? Que ele pensou o seguinte, ó, se eu agradar o Samorim, eu vou conseguir com certeza a autorização dele para fundar esse entreposto comercial aqui em Calicut. Só que o que aconteceu? O Vasco da Gama, quando ele chega em Calicut, que entrega os presentes ao Samorim, o Samorim não fica satisfeito com os presentes, não gosta dos presentes. E aí, o Samorim, não sendo aí agradado, ele recusa o pedido de Vasco da Gama para fundar um entreposto comercial aqui em Calicut. O Vasco da Gama ficou muito bravo, porque todo mundo estava com expectativa de que ele conseguisse ser o primeiro europeu a contornar a África, chegar às Índias e fundar um entreposto comercial. E quando ele voltasse para Portugal, todo mundo ia acabar tirando com a cara dele, zoando ele. E aí o que ele faz? Espera anoitecer, junta toda a sua tripulação, vai para o meio da cidade, ataca a cidade, taca fogo em tudo e foge de volta para Portugal. Então ele não teve sucesso nisso. Só que foi só Portugal que se lançou ao mar? Não, a Espanha também, tá? No ano de 1492, sabendo que Portugal ainda não tinha conseguido fundar um entreposto comercial nas Índias, um italiano chamado Cristóvão Colombo, ele era também um navegante super famoso, super experiente, ele chegou até os reis espanhóis Isabel e Dom Fernando para convencê-los a financiar uma viagem dele para as Índias, tá? Só que o que ele acreditava? Cristóvão Colombo acreditava que o nosso planeta ele era redondo, certo? E que ele conseguiria chegar às Índias viajando para o oeste. Então, ó, Espanha está aqui, Portugal está aqui. O que Portugal fez para chegar às Índias? Contornou a África toda e chegou às Índias, certo? Com Vasco da Gama. O que o Cristóvão Colombo fez? Ele convenceu os reis da Espanha que ele poderia sair aqui da Espanha e chegar às Índias navegando para o oeste, contornando todo o Oceano Atlântico, navegando a oeste, porque ele acreditava que a Terra era redonda. Então, para o Cristóvão Colombo, era possível viajar a oeste para chegar até as Índias. Só que, o que tinha no meio do caminho? A América. Se eu voltar lá naquele mapa, então a Espanha está aqui, está navegando, ops, esbarrei em algum lugar. Que lugar foi esse? A América. Os europeus não sabiam que existia a América, tá? E a partir daí, foi o primeiro contato que os indígenas americanos tiveram com os europeus, tá? E a partir desse primeiro contato, começou a ter uma revolução comercial. Por quê? Porque em vários locais do mundo começaram também a ter investimentos na sua navegação. Então, por exemplo, Espanha, França, Inglaterra, Holanda, a Bélgica, começaram também a criar melhores condições para navegar. E isso fez com que as atividades comerciais dentro da Europa aumentassem gigantescamente. Então, com essas grandes navegações, quais que foram as consequências que a gente pode notar? Houve um aumento do comércio, porque antes o comércio existia somente entre Europa e Ásia, né? Agora eu posso ter comércio entre Europa, Ásia, África e América. Então começou entre esses continentes um intercâmbio de mercadorias. O que é intercâmbio? É troca. Então, algo que tinha aqui na América podia ser levado para a Europa, para a África ou para a Ásia e vice-versa, tá? Houve também um intercâmbio de tecnologias, porque, por exemplo, às vezes os árabes tinham algumas técnicas de navegação que os europeus não tinham, então isso era ensinado para eles, né? Então havia essa troca de conhecimento, havia uma troca de hábitos, trocas de culturas. Então, por exemplo, lá na Europa, geralmente você tomava banho 2 vezes no ano só. E aí, como é que as pessoas tomaram esse hábito de higiene? Conhecendo a população que vivia na América. Os índios, vivendo no local muito quente, tomavam vários banhos ao dia. Esse é um exemplo, né? Então, houve agora
um domínio sobre novas áreas na Ásia, na África e na América, por conta dessas grandes navegações, certo? Tudo bem? E aí, pessoal, quando essas grandes navegações acontecem, aqui na América começa a ter um monte de situações que a gente vai estudar ao longo agora do próximo PET, do PET 2, tá? Então, a gente começa a perceber que nessa imagem tem a escravidão, tanto dos índios quanto dos negros, que tem a catequização dos indígenas, que tem aí, por exemplo, o ciclo do ouro, o ciclo do café, o corte de madeira do pau-brasil, que eu já falei para vocês na aula passada, né? Várias coisas começaram a acontecer aqui na América a partir das grandes navegações. E uma das coisas que começou com as grandes navegações foi o mercantilismo. O que foi o mercantilismo? É basicamente um conjunto de práticas que os países europeus começaram a ter com as áreas que eles estavam dominando. Tá? Essas áreas que eles estavam dominando, nós chamamos de colônias. Então, a América, por exemplo, foi descoberta e dominada pelos europeus. Então, na América, nós fomos colônia, tá? Foram vários países que dominaram a América, ok? E aí, que tipo de práticas o metalismo desenvolveu? Por exemplo, o metalismo, o protecionismo e a balança comercial favorável. O que significa cada um deles, né? O metalismo é o acúmulo de metal precioso. O que é metal precioso? Ouro e prata. Naquela época, no século XV, XVI, quanto mais ouro e prata você tinha, mais rico e poderoso você era. Então, os países queriam explorar nas suas colônias metais preciosos, ok? Os países europeus também praticavam protecionismo. O que é protecionismo? Ele basicamente cobrava muitos impostos de produtos que fossem importados. Então vamos pensar, Portugal que colonizou o Brasil, né? Então, em Portugal, se eu quisesse comprar algo que viesse da Espanha, esse produto da Espanha sairia muito caro para mim. Vamos pensar assim, ó, num lápis. Ah, eu estou em Portugal, quero comprar um lápis. Se eu comprar esse mesmo lápis aqui de Portugal, esse lápis vai sair para mim R$ 1. Agora, se eu quero comprar esse mesmo lápis da Espanha, esse lápis vai sair para mim a R$ 8. Eu, como consumidora, vou preferir pagar ou R$ 8 pelo mesmo lápis? Eu queria pagar é a mais vantagem, não é? Então, ele sempre cobrava altas taxas alfandegárias. Altas taxas alfandegárias significa altos impostos, tá? Para quê? Para que as pessoas preferissem comprar dentro do seu território ao invés de comprar de fora. E isso era praticado não só com os países europeus, como também com as suas colônias, com as áreas dominadas. Então, por exemplo, Portugal colonizou o Brasil. Então, Brasil, colônia de Portugal. Nós aqui no Brasil só poderíamos comprar no máximo de Portugal, que era a nossa colônia. A gente não podia comprar da Inglaterra, não podia comprar da Espanha, tá? Certo? E os países sempre tentavam manter a sua balança comercial favorável. O que é isso? É eu vender mais do que eu compro. Pensa, por exemplo, numa loja. Ah, o dono da loja vai montar o seu estoque. Ele vai gastar R$ 50.000 montando o seu estoque, certo? Só que ele vendeu só 25 mil. Ele teve lucro ou prejuízo? Prejuízo. Então, a balança comercial dele foi desfavorável, porque ele está no prejuízo, ele comprou mais do que vendeu. Agora, se ele consegue, por exemplo, comprar 50 mil, mas o lucro dele foi de 30 mil, significa que ele está com a balança comercial favorável, ele teve lucro. Então, os países sempre tentavam vender mais do que comprar, certo? Tudo isso para quê? Para que eles pudessem enriquecer cada vez mais, certo? E uma outra coisa que era praticada era o pacto colonial. O que é o pacto colonial? Era um conjunto de regras que as metrópoles, ou seja, os colonizadores, impunham às colônias. Então, por exemplo, a colônia ela deveria enviar matéria-prima para a sua metrópole. E essa colônia só poderia comprar produtos da sua metrópole, não poderia comprar de outro país.
Então, é o mesmo exemplo que eu acabei de citar. No caso do Brasil, o Brasil foi colônia de Portugal. Então, Portugal foi a nossa metrópole. Portugal, ele deveria receber toda a matéria-prima que quisesse do Brasil. Só que o Brasil só poderia comprar produtos de Portugal, que era a nossa metrópole. Certinho? E aqui, pessoal, eu tenho a apostila de vocês para que vocês consigam ter uma orientação para responder as atividades e fazer a sua autocorreção. Bom, então sobre esse assunto que eu expliquei, está aí na semana 4, e como que a gente vai desenvolver as atividades? Ó, atividade 1. Quais são as áreas que estão representadas no mapa? Qual continente que é esse? Lembra do continente? Então é isso daí. E aqui, ó, olha a dica. Lembre-se de usar a divisão do continente. América do Norte, América do Sul e América Central. Tá aparecendo o que aqui? Tá aparecendo América do Norte, América do Sul, América Central? Então escreve quais partes da América está aparecendo, ok? Atividade 2. Localizem o Brasil. Localizou o Brasil? Procura aí um mapa mundi, olha no seu celular, no Google Maps. Achou o Brasil? Quem que colonizou o Brasil? Falei, ixi, Bia, eu não sei. Olha aqui na legenda. Então, se você sabe localizar o Brasil, você vai saber quem é que colonizou o Brasil, certo? Olha a segunda parte da questão 2. Quem eram os povos representados pela cor cinza? Bia, como é que eu vou saber? Lembra que na aula passada eu expliquei como é que a gente interpreta mapa? Olha aqui, a cor cinza. Como que eu vou saber? Eu vou olhar aqui na legenda, ok? Tudo bem? Então, é basicamente isso. Ver quem é que colonizou o Brasil e quem é que povoava essas áreas em cinza. Tudo bem? Perfeito. Agora a gente tem que observar essa imagem aqui, essas 4 imagens, para responder das questões 3, 4 e 5, né? Então, ó, aqui a gente tem uma grande barra de ouro, aqui a gente tem um engenho, aqui a gente tem uma árvore de pau-brasil, e aqui a gente tem uma mulher branca sentada numa mesa bem servida junto com seu esposo. Tem 2 crianças negras e 3 pessoas negras aqui de pé ao lado da mesa esperando os seus senhores comerem. Essas pessoas brancas colonizadores e as pessoas negras escravas africanas aqui na América. Tudo bem? Interpretadas essas 4 imagens, vamos responder a questão 3. O que foi o pacto colonial? Lembra que eu acabei de explicar? O que foi o pacto colonial? Eu fiz aquele símbolozinho, né? Metrópole de um lado, colônia do outro, o que cada um deveria fazer? Explica o que foi o pacto colonial. E aí tem a segunda questão aí da atividade 3 ainda. Como você imagina que ocorriam os fluxos econômicos entre as colônias e as metrópoles? Ou seja, então, por exemplo, aqui, ó, o Brasil. Como que o Brasil mandaria ouro para Portugal? Seria de avião? De trem? Será que as pessoas levariam a nado? Como que as pessoas levariam? Certo? Olha aí a questão 4. Na questão 4, você vai observar o seguinte. Você vai